Então, assim, para níveis de justiça, é bem importante isso. A gente se livra de muitas coisas com o checklist da cirurgia segura. Isso não existia antes, né? Então, agora foi preconizado porque com certeza deu muito problema e as instituições precisaram se adequar a isso, né? Existem 10 pontos que a gente tem que dar mais atenção. 10 pontos bem importantes do checklist da cirurgia segura que a gente precisa dar mais atenção. Quais são eles? Certificar, então, que o paciente é o certo e o sítio cirúrgico é o certo. Proteger o paciente da dor, minimizando os riscos da anestesia. Ter capacidade para reconhecer dificuldades respiratórias e um plano de ação pronto. Ou seja, já aconteceu muito, gente, de paciente parar quando está sendo anestesiado, porque tinha alergia a alguma medicação da anestesia e não tinha conhecimento, porque a equipe não estava preparada para receber uma parada e não tiveram o que fazer. Já aconteceu de médico anestesista não saber o que fazer. Então, assim, e enquanto equipe de enfermagem, a gente tem que estar muito preparado para esse tipo de coisa, para esse tipo de como é que a gente diz, é uma coisa que não é rotineira, mas que a gente tem que estar pronto para que se acontecer, tá todo mundo ali e sabe o que fazer, né? Por exemplo, o paciente é alérgica a alguma medicação da anestesia e tem um choque, um edema de glote, por exemplo. Tem que ter um antialérgico potente para fazer na hora para essa paciente, porque senão ela vai ter um edema de glote, ela vai ter um choque anafilático, ela vai parar. Então, assim, a equipe em si, dentro da sala cirúrgica, ela tem que ter muita concentração, tem que ter conhecimento, tem que ter responsabilidade, como qualquer outra equipe, claro, mas eu acho que dentro do bloco cirúrgico isso é muito mais importante. É muito mais cuidado, é atenção o tempo todo, né? Não esquecendo que a gente está lidando com vidas o tempo todo. É isso que a gente tem que pensar. A enfermagem, ela não é somente o cuidar. A gente lida com a vida das pessoas o tempo todo. E dentro do bloco cirúrgico, então, é muito, muito mais, né? Continuando os 10 pontos que a gente precisa ter mais atenção, assim. Número 4. Se preparar para identificar e agir em caso de grande perda sanguínea. Então, por exemplo, assim, um paciente idosa que vai fazer uma prótese de quadril. Por que eu sempre dou o exemplo de prótese de quadril? Porque é uma cirurgia grande, né? É uma cirurgia grande que, na maioria das vezes, ela tem reserva de glóbulos, porque geralmente o paciente pode sangrar mais de 500 ml, então tem que estar o sangue pronto, né? E quando isso não acontece, de ter uma reserva prévia de glóbulos, a gente, enquanto equipe, enquanto enfermeiros, por exemplo, a gente precisa dizer, doutor, essa paciente tem um risco de sangramento, aí quem sabe a gente pede, né, alguma bolsa aí para deixar em sala, enfim. A gente tem que ter essa visão também do que pode vir a acontecer. 5. Evitar induzir reações alérgicas ou a medicações que tragam risco ao paciente. Então, assim, existem medicações que a gente sabe que elas são específicas, por exemplo, o Plasil, não é todo mundo que pode tomar, e a reação alérgica do Plasil é bem tensa. Então, evitar de fazer essas medicações que a gente sabe que possa vir ter uma reação diferente para a pessoa que não sabe se é alérgica, né? 6. Usar métodos para minimizar o risco de infecções do sítio cirúrgico, evitar retenção de compressas ou instrumentos em feridas cirúrgicas, identificar de maneira precisa todos os instrumentais cirúrgicos, comunicar e trocar informações críticas sobre o paciente, ou seja, passagem de plantão corretamente, né? E o 10º, cabe a hospitais e sistemas públicos de saúde estabelecer vigilância de rotina de resultados, volume e capacidade cirúrgica. Ou seja, a função de segurança do paciente é da instituição. Cada um vai montar seu plano de ação e vai fazer com que esse plano dê certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. No hospital que eu trabalho, o nosso checklist ele é bem tranquilo e bem completo, ele é muito rápido de ser feito, né? Inclusive os médicos eles elogiam bastante porque é bem tranquilo de se fazer.
E dá muito certo, funciona mesmo, né? A gente estabeleceu uma rotina de que o membro operado ele vem demarcado da unidade. Então, as gurias da unidade ali, a equipe de enfermagem da unidade, quando ela vai fazer a internação, a entrevista da internação, elas já marcam com uma caneta aquelas de CD o membro vai ser feita a incisão cirúrgica para que não aconteça nenhum erro aí com relação a isso, né? Para que fique bem tranquilo. Então, o paciente chega em sala já com o membro demarcado, o que facilita um pouco. Antes do paciente entrar para dentro do bloco, o checklist já está no prontuário para ser preenchido a primeira parte pela unidade. Então, por exemplo, assim, quando a unidade chega no bloco para passar o paciente para a sala cirúrgica, as meninas da unidade já falam, essa é fulana de tal, ela tem tantos anos, ela não tem diabetes nem hipertensão, ela é só cardiopata, desconhece alergias. As gurias já passam o plantão assim. Então, para quem está dentro do bloco é mais fácil. A primeira etapa já está sendo feita. Vai ser feita a partir da paciente em sala, no caso, né? Então, o checklist da cirurgia segura, ele é o principal método que engloba a segurança do paciente. Outra coisa que é bem específico da segurança do paciente e que acontece, vamos supor, identificação do paciente. Quando o paciente chega no hospital para internar, né, o pessoal da internação é obrigatório colocar pulseira. E isso vocês veem em qualquer instituição. O que vai na pulseira? Nome do paciente, o registro dele, o registro do prontuário, a idade, o nome da mãe, sexo, o leito que tá, a unidade que tá. Todos os pacientes têm pulseira. E ali a identificação do paciente. Isso é aquela primeira coisa que preconiza o Ministério da Saúde. Paciente certo. Falando um pouquinho disso que o Ministério da Saúde preconiza, né, que são aqueles 6 pontos que a gente falou lá no início, a identificação correta do paciente, o outro é a melhor comunicação entre os profissionais, isso é muito importante. Gente, uma passagem de plantão bem feita é assim, olha, não tem, sabe? A gente precisa se organizar em passagens de plantão, porque às vezes passa coisas desapercebidas dos pacientes que não tem nem fundamento, sabe? Não tem nem fundamento. E isso é uma coisa bem importante, assim, tudo que aconteceu no plantão, às vezes a gente não lembra na hora de passar em minutos, mas pelo menos que esteja anotado para o próximo turno que está vindo saber o que aconteceu. E isso é uma melhora na comunicação. A equipe ela tem que estar muito ligada e interligada. O trabalho em equipe não deixa de ser um processo de comunicação bem feito, né? E isso é uma das coisas que o Ministério preconiza para assegurar o paciente. Melhorar a segurança na prescrição e na administração de medicamentos. Gente, antes de fazer qualquer medicação, olha a prescrição, reolha a prescrição, vê se diluiu na quantidade certa, vê se a via está certa. Vocês têm que conferir, tem aqueles 5 passos de conferência, né? Eu faz muito tempo que não estou na assistência, mas eu me lembro que era muito falado isso, paciente certo, via certa, via de medicação certa, essas coisas que vocês devem saber mais que eu. Isso daí é uma conferência que tem que ser feita da beira do leito, gente. Identifica a seringa com o nome do paciente. Olha, fulano de tal, leito tal, fulano de tal, leito tal, ok, podemos fazer. Via de acesso EV, pela sonda, isso é segurança do paciente. E isso gera danos horríveis. Não somente para o paciente, mas para nós mesmos, né? Gera danos horríveis. Eventos adversos bem complicados. Então, muito importante. Prescrição médica tem que ser seguida exatamente como está ali, com a diluição que está ali, com a quantidade que está ali, no horário que está ali. A gente precisa conferir isso. O 4, que fala sobre a cirurgia, então, a cirurgia segura, né?
o local de intervenção, o procedimento certo, o paciente certo, isso muito importante. Higiene das mãos. Eu acho que foi na nossa primeira aula lá que eu falei sobre a higienização das mãos. E eu falei que é a coisa mais importante que você tem dentro do hospital. Gente, a gente carrega tanta coisa com as nossas mãos. Que se a gente soubesse o que a gente carrega, a gente ia estar lavando a mão o tempo todo, sabe? Então, assim, a lavagem de mãos é, se não, a coisa mais importante que tem. E luva não substitui lavagem de mãos. Álcool 70 não substitui lavagem de mãos. As mãos, elas devem ser lavadas antes de pegar qualquer coisa. Antes de um leito, vou de um leito para o outro fazer medicação, tenho que lavar a mão na pia do corredor, entendeu? Eu não posso tocar no paciente, tocar no outro sem lavar minhas mãos. E isso é bem importante e tem muita gente que não faz isso, que não faz. Então, assim, no momento que a gente se dá conta dessas coisas, e a gente só se dá conta quando a gente começa a trabalhar, quando a gente coloca em prática as coisas que a gente aprende. E isso é muito importante. A lavagem de mãos é a coisa mais importante que existe, ainda mais hoje, no momento que a gente está vivendo, né? E o sexto, que é reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão, alternar decúbito, né? Alternar decúbito é rotina de 2 em 2 horas, alternar decúbito de paciente acamado. É rotina. Risco de queda. Gente, existem muitas maneiras de a gente evitar queda. Levantar a guarda de cama, tirar a escadinha de perto. A contenção do paciente psiquiátrico, por exemplo, para que não aconteça nada de pior. Não é aquela contenção que machuca, mas é a contenção para evitar algum tipo de dano, né? Isso evita a queda. Então, assim, hoje em dia, a segurança do paciente é o assunto mais falado, o assunto mais colocado em prática e é o assunto que a gente tem que ter muito discernimento, muita preocupação e realmente colocar em prática esses 6 pontos, tá? Falei sobre nossos 2 tópicos, né? Coisas cotidianas e rotineiras do profissional da saúde. Segurança do paciente é um assunto muito legal, eu particularmente adoro. Acho que veio num momento muito bom isso, né? Já antes tarde do que nunca, que nem eu digo. Mas é da nossa responsabilidade. Então, se vocês puderem ler um pouco mais sobre isso, leiam, é bem legal. E se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram tirar, vocês podem conversar comigo, tá? Agora a gente vai falar, então, encerrando nossos 2 tópicos de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a nossa questão da atividade avaliativa.